Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Andrei, para aqui do canal Leitores Virtual. Quero agradecer a todos. Hoje, dia 26 de março de 2020, quero agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando os vídeos, acompanhando as leituras. Espero que estejam gostando. Para mim, como pessoa, está me ajudando bastante essa leitura. Espero que estejam gostando aí, que seja bem legal. E gratidão por estar acompanhando aí. Muito bom. Continuando então a página, foi parado na página 21, agora aqui na 22. 21, página 22. Nesse estado, sentirá sua própria presença com tal intensidade, com tal alegria, que, por comparação do todo o pensar, todas as emoções do seu corpo físico, assim como todo o mundo exterior, se tornarão relativamente significantes. E apesar disso, não é um estado egoísta, mas também um estado altruísta. Transporta-o para além do que anteriormente considerava ser o seu eu. Essa presença é a essência de quem você é, mas ao mesmo tempo é inconcebivelmente maior do que você. O que estou a tentar transmitir aqui poderá parecer paradoxal, até mesmo contraditório, mas não existe nenhuma outra maneira de eu me exprimir. Em vez de observar o pensador, também poderá criar um hiato no caudal da mente, dirigindo simplesmente o centro da sua atenção para o agora. Basta que esteja intensamente consciente do momento presente. É uma coisa que se faz com profunda satisfação. Desta maneira, você arrasta a sua consciência para longe da atividade mental e cria um hiato de ausência de mente em que permanece extremamente atento e consciente, mas em que não pensa. É essa a essência da meditação. Na sua vida diária, poderá praticar isto tomando uma qualquer atividade de rotina que normalmente não passe de um meio para alcançar um fim, e dando-lhe toda a atenção de forma que ela se torne um fim em si. Por exemplo, cada vez que você subir e descer escadas em casa ou no local de trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento e até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente, ou ao lavar as mãos, preste atenção a todas as percepções sensoriais associadas a essa atividade, o ruído e a sensação da água, o movimento das mãos, o aroma do sabonete, etc. Ou ainda quando entrar no seu carro, depois de fechar a porta, faça uma pausa de alguns segundos e observe o fluir da sua respiração. Tome consciência da sensação de presença silenciosa, mas poderosa, que daí resulta. Existe um critério certeiro pelo qual poderá avaliar o seu sucesso com este exercício: o grau de paz que sentirá interiormente. Portanto, mais vital na sua jornada rumo à iluminação é este. Aprenda a deixar de se identificar com a mente. Sempre que criar um hiato no caudal da mente, a luz da sua consciência tornar-se-á mais forte. Talvez um dia consigo a sorrir perante a voz na sua cabeça, como sorriria perante as traquinices de uma criança. Significa isso que você deixou de levar o conteúdo da sua mente tão a sério, uma vez que a sua sensação de identidade não depende dela. Página 23.
Elevar-se acima do pensamento. Pensar não é essencial para sobrevivermos neste mundo? A sua mente é um instrumento, uma ferramenta, existe para ser usada numa tarefa específica e, quando essa tarefa termina, põe-se de parte. Assim sendo, eu diria que cerca de 80 a 90% do pensamento da maioria das pessoas não é repetitivo e inútil. Mas, devido à sua natureza disfuncional e muitas vezes negativa, é também muitas vezes prejudicial. Observe a sua mente e verá que isto é verdade. Provoca uma perda considerável de energia vital. Esta espécie de pensamento compulsivo é na realidade um vício. O que é que caracteriza um vício? Muito simplesmente isto: você deixa de sentir que tem a opção de parar. Parece ser mais forte do que você e dá-lhe igualmente uma falsa sensação de prazer. Prazer esse que invariavelmente se transforma em dor. Por que motivo estaríamos nós viciados em pensar? Porque você se identifica com o pensamento, o que significa obter a sua sensação de identidade, a partir do conteúdo e da atividade da sua mente. Por que você acredita que deixaria de existir se deixasse de pensar? Ao crescer, você forma uma imagem mental da pessoa que é, com base nos seus condicionamentos pessoais e culturais. Podemos dar o nome de ego a esse eu fantasma. Consiste na atividade da mente e só pode continuar a funcionar através do pensar constante. O termo ego significa diferentes coisas para diferentes pessoas, mas, quando eu o uso, aqui significa um falso eu, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente praticamente não existe, apenas o passado e o futuro são considerados importantes. Esta total inversão da verdade explica o fato de a mente ser tão disfuncional quando ela está a funcionar como ego. O ego preocupa-se constantemente em manter vivo o passado, porque, sem ele, quem seria você? Projeta-se constantemente no futuro para garantir a continuidade da sobrevivência e para procurar aí algum tipo de libertação de satisfação. Ele diz: um dia, quando isto ou aquilo acontecer, eu vou sentir-me bem, feliz, em paz. E mesmo quando o ego aparece, preocupar-se com o presente não é o presente que ele vê, distorce-o completamente porque o vê através dos olhos do passado, ou então reduz o presente a um meio para alcançar um fim esse que fica sempre no futuro, que a mente projeta. Observe essa mente e verá que é assim que funciona. O momento presente possui a chave para a libertação, mas você não poderá descobrir o momento presente enquanto for a sua mente. Enquanto você for a sua mente. Não quero perder a minha capacidade de analisar e discriminar. Não me importaria de aprender a pensar de maneira mais clara, mais concentrada, mas não quero perder a minha mente. A capacidade de pensar é a coisa mais preciosa que possuímos. Sem ela, seríamos apenas uma outra espécie animal. A predominância da mente não passa de um patamar na evolução da consciência. Precisamos de chegar ao patamar seguinte. Agora, urgentemente, de outro modo, seremos destruídos pela mente, que se terá transformado num monstro. Falarei disto em pormenor mais adiante. O pensamento e a consciência não são sinônimos. O pensamento não passa de um pequeno aspecto de consciência. O pensamento não pode existir sem a consciência, mas a consciência não precisa do pensamento. A iluminação significa elevar-se acima do pensamento e não descer a um nível abaixo do pensamento, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado de iluminação, você continua a utilizar a sua mente e a pensar sempre que necessário, mas falo-a de uma maneira muito mais concentrada e eficiente do que anteriormente. Utilizá-la principalmente para fins práticos, mas ficará livre do diálogo interior, involuntário, e conhecerá a quietude interior.
Quando usar a sua mente, particularmente quando for ser necessária uma solução criativa, você oscilará frequentemente entre o pensamento e a quietude, entre a mente e a ausência de mente. A ausência de mente é a consciência sem o pensamento. Só dessa maneira é possível pensar-se criativamente, porque só dessa maneira o pensamento terá verdadeiramente poder. O pensamento por si só, quando deixa de pensar, de estar ligado ao reino muito mais vasto da consciência, tornar-se rapidamente estéril, insensato e destrutivo. A mente é essencialmente uma máquina de sobrevivência, atacar e defender-se de outras mentes, reunir, armazenar e analisar informações. É nisso que ela é boa, mas não é de maneira nenhuma criativa. Todos os verdadeiros artistas, quer o saibam, quer não, criam com base na ausência de mente, na quietude interior. Só posteriormente é que a mente dá forma ao impulso criativo ou à inspiração. Até os grandes cientistas dizem que os seus sucessos criativos aconteceram no momento de quietude mental. O resultado surpreendente de um inquérito feito a nível nacional junto dos mais eminentes cientistas americanos, entre os quais Einstein, tendo em vista descobrir os respectivos métodos de trabalho, foi o de que o pensar desempenha unicamente um papel secundário na fase breve, mas decisiva do ato criativo em si. Por isso, eu diria que a simples razão pela qual a maioria dos cientistas não é criativa não é por não saber pensar, mas por não saber como parar de pensar. Não foi através da mente, através do pensamento que foi criado e é mantido o milagre que é a vida, na terra ou no seu corpo. Existe claramente uma inteligência a reger este processo, que é de longe maior do que a mente. Como pode uma única célula humana que de largura mede 1 milionésimo de polegada conter dentro de seu ADN instruções que dariam para encher 1000 livros de 1.600 páginas cada um? Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais compreendemos quão vasta é a inteligência que o rege e quão limitado é o nosso conhecimento. Quando a mente se liga novamente a essa inteligência, transforma-se numa ferramenta maravilhosa. Serve então algo maior do que ela. Emoção, a reação do corpo à sua mente. E quantas emoções? Eu sou mais influenciado pelas minhas emoções do que pela minha mente. A mente, tal como eu concebo, não consiste apenas no pensamento, inclui as emoções. Assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes, a emoção nasce no local onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à mente, ou poderia dizer-se um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento hostil criará no corpo uma acumulação de energia a que damos o nome de ira. O corpo prepara-se para lutar. A ideia de que está a ser atacado física ou psicologicamente leva o corpo a contrair-se. E é este o lado físico daquilo a que chamamos medo. Várias pesquisas demonstram que as emoções fortes podem provocar alterações na estrutura bioquímica do corpo. Essas alterações bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. É evidente que, regra geral, você não tem consciência de todos os seus padrões de pensamento e muitas vezes é apenas pela observação das suas emoções que pode tomar conhecimento deles. Quanto mais você se identificar com seu pensamento, com seus gostos e aversões críticas e interpretações, ou seja, quanto menos presente estiver como consciência, o observador, mais forte será a carga da energia emocional. Quer tenha consciência dela ou não. Se você não conseguir sentir as suas emoções, se estiver desligado delas, acabará por as experimentar a um nível puramente físico, na forma de um problema ou de um sintoma físico.
Tem-se escrito muito sobre este assunto nos últimos anos, pelo que não há necessidade de os abordarmos agora. Um padrão emocional inconsciente forte pode mesmo manifestar-se como um acontecimento externo que parece só lhe acontecer a si. Por exemplo, tenho notado que as pessoas com muita raiva dentro de si, sem dela terem consciência e sem a manifestarem, são mais atreitas a serem atacadas verbal e até mesmo fisicamente, e muitas vezes sem razão aparente. Por outras pessoas iradas, as primeiras emitem uma forte emanação de ira que determinadas pessoas captam subliminarmente e que provoca nessas últimas a explosão da sua própria ira latente. Se você tiver dificuldades em sentir as suas emoções, comece por concentrar sua atenção no campo de energia interior do corpo. Sinta o seu corpo a partir do interior. Isso colocá-lo-á também em contato com as suas emoções. Analisaremos este assunto em pormenor mais adiante. Diz que uma emoção é um reflexo da mente no corpo, mas, por vezes, existe um conflito entre as duas. A mente diz não, enquanto que a emoção diz sim, ou vice-versa. Se quiser realmente conhecer a sua mente, o corpo dar-lhe sempre um reflexo fiel dela. Portanto, observe atentamente a emoção, ou antes, sinta-a no corpo. Se entre eles houver um conflito aparente, o pensamento será mentira e a emoção será verdade. Não a verdade última de quem você é, mas a verdade relativa do seu estado de espírito nesse momento. Não há dúvida de que são vulgares os conflitos entre pensamentos superficiais e processos mentais inconscientes. Talvez você não consiga ainda reconhecer a atividade da sua mente como pensamentos, mas ela refletir-se-á sempre no seu corpo como uma emoção. Esta última você poderá reconhecer. Observar atentamente uma emoção desta maneira é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi atrás. A única diferença é que, enquanto que o pensamento reside na sua cabeça, a emoção tem uma forte componente física e por isso é sentida principalmente no corpo. Poderão então permitir que a emoção se manifeste sem se deixar controlar por ela? Você deixará de ser a emoção, passará a ser o observador. A presença observadora. Se você fizer isto, toda a inconsciência que houver em si será trazida para a luz da consciência. Portanto, observar as nossas emoções é tão importante como observar os nossos pensamentos. Sim, habitue-se a perguntar a si próprio: o que estará a acontecer dentro de mim neste momento? Esta pergunta indica-lhe qual caminho a seguir, mas não analise, limite-se a observar atentamente. Concentre a sua atenção no seu íntimo. Sinta a energia da emoção. Se não houver emoção presente, leve a sua atenção ainda mais fundo para o campo da energia interior de seu campo, a entrada para o ser. Geralmente, uma emoção representa um padrão de pensamento amplificado ao qual foi incutida energia e, por causa da sua carga energética, muitas vezes irresistível, ao princípio não será fácil estar suficiente presente para poder observá-la com atenção. Ela quer dominá-la e geralmente consegue-o, a menos que você esteja verdadeiramente presente. Se for forçado a identificar-se inconscientemente com a emoção, por não estar suficiente presente, que é normal, a emoção torna-se temporariamente o seu eu. Muitas vezes estabelece um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção. Alimentam-se mutuamente. O padrão de pensamento cria um reflexo ampliado de si próprio na forma de uma emoção, e a frequência vibratória da emoção continua a alimentar o padrão do pensamento original.
Quando você fixa mentalmente numa situação, num acontecimento ou numa pessoa que é a causa perceptível da emoção, o pensamento incute energia à emoção, que por sua vez incute energia ao padrão de pensamento e assim por diante. Basicamente, todas as emoções são variações de uma emoção primordial e indiferenciada, que tem a sua origem na perda do conhecimento daquilo que você é para além de um nome e de uma forma. Devido à sua natureza indiferenciada, é difícil encontrar um nome que descreva essa emoção com exatidão. A palavra medo é bastante aproximada, mas para além de uma sensação contínua de ameaça, ela também inclui uma sensação profunda de abandono e de imperfeição. Talvez seja melhor usar um termo que seja tão indiferenciado quanto essa emoção básica e chamar-lhe simplesmente dor. Uma das principais tarefas da mente é lutar contra essa dor emocional, ou fazê-la desaparecer. Essa é uma das razões para a sua atividade incessante, mas tudo o que consegue fazer é disfarçá-la temporariamente. De fato, quanto mais a mente luta para se ver livre da dor, maior é a dor. A mente nunca consegue encontrar a solução, nem se pode dar ao luxo de permitir que você descubra essa solução, porque ela própria é uma parte intrínseca do problema. Finalizamos aqui, pessoal, página 26, início da página 27. Mais uma vez aí agradeço a você que acompanhou até o final, está acompanhando essa leitura. E vamos lá. Logo mais postarei o próximo vídeo. Até mais.